Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a essa aula de quarentena, aula de artes. E como eu estou em quarentena, eu me recuso a mostrar minha imagem. Fica aí a cadeira com minha foto para vocês. Iniciando essa aula, a gente tem que voltar ao que foi dito na sala de aula, tá? Sobre a questão de arte e espaços de expressões. O que seria arte e espaços de expressões? Seriam, no caso, todo o suporte que é usado fora do ambiente convencional da arte. E quais seriam esses suportes que são usados fora do ambiente convencional das artes? No caso, a rua. Nós vemos agora, a partir do século XX, um desenvolvimento muito grande da arte e uma arte que ela vai procurar mais uma contextualização do que uma forma direta de expressar o belo. Essa questão do belo, como a gente já falou na sala de aula, ela cai por terra e é necessário que as pessoas elas consigam de alguma forma se mobilizar para mostrar arte em todos os lugares. O que nos traz o livro nessa primeira unidade é justamente isso. O tema 1 ele trabalha o quê? Paredes e muro como espaço de expressão. Quando a gente fala de paredes e muros como espaço de expressão, a primeira pessoa que a gente vê é a Nanda Naú. A Nanda Naú, para vocês terem ideia, ela é de Juazeiro da Bahia e ela faz murais incríveis, enormes, que vocês podem pesquisar na internet, tá? Esse trabalho de Ananda Naú, ela tá dentro dessa nova concepção da arte sair dos meios convencionais e procurar outros espaços. Por que disso? Existe uma necessidade de levar a arte para todas as pessoas. E a arte, quando ela fica presa em museus ou galerias, ela não é de livre acesso. Eu creio que os senhores concordam. Muitos de vocês pode não ter ido numa galeria ou num museu, mas já viu algum tipo de representação na rua. O trabalho de Ananda Naú faz essa referência sobre o suporte que é usado. Quais são os suportes? Paredes e muros das cidades, tá? Que aí nós também temos uma classificação de pichação e grafite, tá? No caso, é a mesma coisa. Para o cara se tornar um grafiteiro, provavelmente ele vai começar com um pichador. Essa definição é para dizer se a obra foi autorizada ou não, tá certo? Então vamos nessa. O que é que diz sobre Ananda Naú aqui? Os estudos da técnica diversa foi fundamentada para que a artista produzisse suas obras integrando elementos de diferentes formas de expressão artística. Por exemplo, para desenvolver o muro apresentado nessa página, Nanda Naú realizou diversos ensaios fotográficos com crianças que moram no conjunto habitacional Lakewa Terrace, onde o mural foi produzido. Depois selecionou 6 fotos que considerou significativas e as projetou sobre o muro. Com base nessa projeção, a Nanda fez os esboços e depois realizou a pintura. Isso está na página 19. Então, ela usou uma técnica para facilitar o trabalho dela, da qual ela vai registrar todo o ambiente que ela vai produzir no mural ou na parede, e dessa forma ela vai conseguir fazer o seu trabalho. Esse trabalho vai ter uma representação direta para a comunidade onde ele é realizado. É uma forma até de valorização das próprias comunidades, dessas comunidades que não têm acesso à cultura, tá ok? Mais adiante, nós vamos ver o tema 1, que já foi dito, paredes e muros como espaço de expressão, a pintura mural. A pintura mural, ela surge para ter uma referência de arte num determinado espaço de tempo. Todo o contexto histórico, da antiguidade até hoje, ele tem esses espaços, tá? Sempre houve pintura mural, sempre houve algum tipo de pichação, tá? Nós temos registros de vários anos antes de Cristo. As próprias pinturas rupestres que a gente falou em sala de aula já demonstram isso. Os primeiros habitantes, digamos, dentro dessa questão de aglomeração, digamos assim, social, de convívio social, eles começam a se reproduzir ou aquilo que pensa ou aquilo que é religioso
a partir dos muros, tá ok? Então, a pintura mural é realizada por diferentes povos desde os tempos mais antigos. A imagem dessa página, que no caso é a página 20, por exemplo, mostra a réplica de um muro produzido em Teotihuacan, cidade construída por volta de 100 anos antes de Cristo, e que está localizado no Planalto Central do México. Essas pinturas murais foram produzidas por povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Então, existe vários locais que têm esse tipo de pintura. Foi citado na sala de aula também que próximo a Sobradinho, no caminho entre Sobradinho e Santo Sé, tem um local de um vasto sítio arqueológico de pinturas rupestres, que não foi pesquisado ainda, então a gente não tem a questão da datação. Mas isso é algo que se repete. Algumas civilizações da antiguidade, para melhorar a técnica de desenho, ela vai trabalhar com aquilo que a gente também citou na sala de aula, chamado afresco. Que é o que o afresco? É uma técnica de pintura aonde você vai pegar o gesso, o cal, tá? E vai aplicar essa camada na parede para que quando for fazer a pintura, se jogar a tinta nessa parede, essa camada de gesso ela possa, como é que se diz, absorver a tinta e segurar ela por mais tempo. Então, uma das técnicas de pintura mural é chamada de afresco, que os senhores encontram na página 21. Olhem só, observem. Na página 18 já tem, como é que se diz, várias perguntas relacionadas ao assunto que os senhores lendo, os senhores podem responder. E na página 21 também já tem várias perguntas que vocês podem responder para começar a estudar para o assunto, tá ok? Continuamos. Quando a gente fala dessa questão de pintura mural, a gente tem como ponto crucial disso tudo o muralismo mexicano, que é uma arte que se mistura com a política. Em um determinado tempo, no México, uma das vias de informação política e de debate social eram os muros. E por isso mesmo eles eram usados para contar a história da formação da sociedade mexicana pós invasão dos europeus, tá? Uma das pessoas que vão se destacar dentro dessa perspectiva, uma das que vão se destacar dentro dessa perspectiva, são duas. São o Diego Rivera e o José Orcoz. Esses dois, eles trabalham informando as pessoas sobre a sua história, sobre a sua política, utilizando os muros e paredes da cidade do México. Por quê? Porque é de mais fácil acesso para a população. A população necessariamente não precisa ir para as grandes galerias para ter esse tipo de informação. É uma informação, digamos que mais direta. Detalhe, só para lembrar o que foi dito na sala de aula. Diego Rivera, ele foi esposo de outra artista plástica bastante conhecida no mundo, chamada Frida Kahlo. Novamente, página 22 e 23, algumas perguntinhas para vocês fixarem o conteúdo. Não deixem de fazer, por favor. E assim por diante. O que é que os senhores podem fazer nesses dias de quarentena dentro de casa? Existem várias atividades práticas no livro que os senhores podem realizar, mesmo que seja em grupo, os senhores podem realizar só, até para poder ter algum tipo de movimentação, certo? Na página 25 tem uma atividade bastante interessante, mas o que o professor queria mesmo que os senhores fizessem era uma atividade que vai ser dada ainda, que é a atividade de stencil na página 33. É algo fácil de se fazer. Os senhores vão ler aí página 33, atividade de stencil, para que os senhores possam reproduzir essa atividade para o professor no primeiro dia de aula, que seja em breve. Por isso que todos nós temos que ficar dentro de casa e não ouvir terraplanista dizendo que pode sair, circular, nada disso. Dentro de casa, todo mundo. Voltamos aos nossos estudos. Primeiros registros humanos na Terra através da arte. Esses registros, eles datam mais ou menos de 5.000 a 17.000 anos atrás. Existe um local no Brasil chamado Serra da Capivara,
que é um dos locais que tem maior número de imagens e pinturas relacionadas à nossa pré-história. Nós temos uma figura bastante valorosa, que é a guardião desse local, chamada Nied Guidon, que está desde 1979 dentro do parque, fazendo todas as pesquisas necessárias para manter tudo que nós conhecemos como pintura rupestre. E pintura rupestre é o quê? É o primeiro contato que o homem tem com a arte. Ele vai falar nas suas pinturas, que é aquilo que ele deixou. Nós temos suposições, hipóteses do que ele quis dizer, mas algumas linhas já dizem que eles falam muito sobre a questão da fertilidade, tá? Sobre a crença em capturar a alma dos animais antes da caça e por aí vai, certo? Então, páginas 26 e 27, os senhores vão encontrar esse conteúdo novamente. Existem algumas questões que os senhores podem estar discutindo e respondendo para o melhor entendimento. Nós também temos algo bastante interessante que foi falado em sala de aula, que é como é feito as pinturas chamadas mãos em negativo, tá? Que é aquela mão que aparece, que ela pode ter sido feita por sopro ou por algum tipo de líquido jogado em cima da mão, que ela ficou em negativo. E nós também, para fecharmos esse conteúdo sobre a representação da arte nos espaços de expressão, principalmente muros e paredes, nós temos que dizer o seguinte: o homem sempre teve a necessidade de representação. A arte é algo que acompanha esse homem durante sua vida. Essa necessidade é algo legítimo, que faz com que o homem possa ter um espaço lúdico para usar toda a sua criatividade e colocar em prática o que aprendeu no cotidiano. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero ver os senhores em breve. Quero que todos fiquem em casa de quarentena. Não dê trabalho aos seus pais, porque hoje é dia, a situação não está fácil. Novamente, não ouçam os terraplanistas, que tudo vai dar certo. Em breve nós nos encontramos novamente. Grande abraço do professor Júnior. Beijo e até mais.